Oi, pessoal. Vou continuar a aula, então. Essa é a parte 2 de uma aula que eu iniciei na nossa disciplina sobre desacordos raciais. Então, é uma aula que está discutindo os principais artigos do professor Lawrence Bloom, que eu tenho acompanhado até aqui, né? A primeira parte é um texto dele chamado Que as explicações de racismo causam. E eu não terminei aquela parte, então agora eu vou continuar e vou também depois acrescentar, assim, complementar a exposição com o segundo artigo dele, né, que é What Racism Is and What Racism Isn't. E no primeiro artigo, então, numa segunda parte dele, né, ele discute com um colega dele, americano, né, o professor Garcia. Esse é um dos autores que é muito discutido nos Estados Unidos, embora ele seja pouco conhecido aqui no Brasil. Ele tem sido também bastante criticado, mas embora a explicação, a caracterização que ele faz do racismo seja engenhosa, né? O ponto fundamental da análise dele consiste em conceber o racismo como uma espécie de mal, uma espécie digamos assim, uma forma de maldade, né? Uma deficiência do caráter, né? Portanto, então ele faz parte daquele grupo de autores que tem uma abordagem moral do racismo, né? Semelhante à abordagem do Bloom. Em parte eles são muito próximos, né? Eles concordam nesse sentido. Mas ele mesmo assim ele tem algumas críticas, né? Então, antes de apresentar o projeto dele, eu vou apresentar também essas críticas a vocês. Para começar, né, ele diz que o Garcia reconhece, né, ou desenvolve uma abordagem que é moral, né, que é centrada na ética das virtudes. Então, o racismo poderia ser tomado, né, nessa direção como um vício. Não é uma virtude, portanto, ser racista é um vício de caráter, né? Algumas pessoas têm esse vício. E chamar o racismo de um vício, né? Também, e vocês podem perceber por aqui que isso é bastante diferente, né, da abordagem social, da definição social do racismo, que a gente discutiu na última aula. Chamar de vício, né, torna transparente, né, deixa bem claro, digamos assim, que tem um forte componente moral e, de fato, me parece aqui, né, nesse ponto que o Garcia tem razão, né, porque se vocês pensarem hoje assim, na forma contemporânea como questões raciais têm sido tratadas, né, chamar alguém num debate, por exemplo, na universidade racista, né, tem uma conotação fortemente moral, assim, né, como chamar alguém de um monstro, né, de uma pessoa abominável, né. Então ele diz isso, né, que chamar uma pessoa, uma instituição, uma política, uma ação, um projeto, um desejo racista é visto como horrendo, assim, como profundamente vicioso, né, como uma coisa, uma deformidade, né, do caráter profunda. E essa concepção, ela tem alguns elos, ele diz com um conceito biológico, né, que ainda circula, né, mas o entendimento moral, digamos assim, ele tem tomado tem sido o mais presente, né, nos usos em geral, né, do conceito de racismo. Então é esse sentido, né, que em geral, os filósofos, quando produzem teorias, né, sobre algum fenômeno particular da realidade, né, nesse caso do racismo, né, ele sempre parte de certas intuições, né? No caso da definição social, tem uma certa intuição que existe um histórico, digamos assim, né, de desigualdade racial, e esse histórico tem fundado certas desigualdades sociais. Então, o racismo, no fundo, não é só uma inferiorização, digamos assim, não é um certo desprezo, né, por pessoas. Ele é essencialmente, né, isso que a definição social diz, ele é essencialmente
uma forma, né, de produzir vantagens, de gerar situações de privilégio para alguns e prejudicar outros, né? E o que o Garcia faz, por sua vez, aqui, não é mais chamar atenção, né, para essa dimensão social, né, de como a raça e a história, né, de desigualdades raciais históricas, como ela produz impacto, né, na vida de grupos, né? Mas o que ele está chamando a atenção é para esse aspecto em que hoje mesmo, né, nós temos isso, é uma plausível, né, pensar assim, que o racismo tem sido associado fortemente com a reprovação, com o reproche, né, moral. De tal maneira que ele tomou, então, ainda que tenha algum sentido biológico, assim, de inferiorização de grupos, né, mas o ponto central, né, do que se entende por racismo é esse sentido propriamente moral. Aqui tem um exemplo, né, então, que o Lawrence Bloom menciona, X é racista, né, no caso dele, da descrição do Garcia, né, Raul não precisa ter quaisquer crenças na inferioridade racial de Xavier e odiá-lo por causa da sua raça, né, mas fazê-lo é um vício e contém uma forte alegação do que pode ser chamado de racismo. Então, não tem, as crenças não são tão importantes, né, mas o mais importante na definição do Garcia, né, é o componente de desprezo, de ódio racial, né, que faz com que algumas pessoas tenham uma visão má, né, de outros grupos sociais e que fazem as pessoas desconsiderem esses grupos, né, essa é a essência, digamos assim, do racismo. Não é tanto ligado à inferiorização, mas é ligado principalmente a alimentar, né, certos sentimentos, né, e ter digamos assim, do ponto de vista moral, uma personalidade, né, que é malévola, né, que vê certos grupos raciais, né, como judeus ou negros, né, ou indígenas, como alguém que odiado, né, desprezado, né, isso que ele chama então de racismo. Então, no conceito dele tem dois componentes fundamentais, os dois vocês vejam que eles remetem para um vocabulário moral. O primeiro é a ideia de má vontade ou ódio baseado em raça, né? Então o racista é aquele que se deixa, digamos assim, levar por sentimentos de maldade, de desprezo, de ódio, né, em relação ao outro racial. E ele também considera um outro componente que é a desconsideração baseada ou influenciada pela raça, né? Que daí nesse caso não é, digamos assim, não é um sentimento ruim de ódio, né, em relação a um grupo, mas é não se importar, né, não mostrar nenhuma preocupação com aquele mesmo grupo, né? E esses dois sentimentos, então, seriam os componentes, né, fundamentais do racismo na abordagem do Garcia, né? E a desconsideração aqui também tem que ser observado, né, que ela tem um componente propriamente moral. Assim, eu percebo, né, o outro, mas não me importo com ele, né? Eu não faço do sofrimento dele uma razão para as minhas próprias ações, né? O sofrimento dele me é indiferente, eu não considero, né? Ele é como um estranho, né, para mim. Então, por um lado, se o primeiro parece ter um sentido mais ativo, ali é uma vontade, parece ser algo que depende, o ódio é algo, né, que é alimentado pelo sujeito, mas a desconsideração ela tem simplesmente a ver com a indiferença, né, com a situação, né, os dramas, digamos assim, do outro grupo. Tá? E vocês vão ver também que as críticas que o Lawrence Bloom faz ao Garcia, todas elas exploram um pouco a dificuldade de compatibilizar esses dois sentidos da definição de racismo que o Garcia apresenta. Então ele vai tentar mostrar assim, mas que espécie de vício é esse que por um lado é má vontade, por outro é desconsideração, ele é uma coisa só? Qual é a natureza, né, do caráter
vicioso, digamos assim, né, do racismo. Vocês podem, então, continuando aqui, então, vocês podem ver que ele tem uma forte conotação moral, e uma das razões pelas quais o Garcia adota essa concepção, vamos chamar assim no livro ele chama em alguns momentos de virtualista, né, ligado às virtudes, e eu vou chamar aqui de moralista, né? Ele adota essa concepção moralista, digamos assim, porque o Garcia sustenta que uma das tarefas principais de qualquer teórico, pesquisador que desejar fazer uma abordagem do racismo hoje é mostrar por que o racismo é moralmente errado, né? Não tem como dar uma boa caracterização dele sem conseguir mostrar por que ele é uma coisa condenável, né? Como normalmente tem sido. E ele sustenta que essa definição que ele oferece, né, do racismo como má vontade ou ódio baseado em raça e desconsideração baseada, né, ou influenciada por raça, ela consegue dar uma explicação adequada para esse componente de erro moral, né, envolvido no racismo, porque, por um lado, a má vontade é um tipo de vício ofensivo, né, que é a pessoa maldosa, a pessoa que tem ódio, a pessoa que tem uma atitude maldosa, né, em relação a certos grupos raciais, que desejam o mal desses grupos, né, o que quer ativamente prejudicar esses grupos, ela é errada justamente porque é um vício, é o oposto a virtudes como a benevolência e a justiça, né? As pessoas boas, benevolentes, as pessoas bondosas, as pessoas justas, elas tratam as pessoas de acordo com o que é adequado, né? O que é justo fazer, e não movidas por algum sentimento de maldade, né? Ou por um sentimento de desprezo, né? Por esses grupos. E também ele diz que é moralmente errado, né? Porque então, além de ser ofensivo, né? Além de ser errado porque a pessoa não é boa, né? A pessoa que faz isso não é uma pessoa boa. Também é errado porque é errado ser maldoso, né? Em si mesmo, independente, né? De tu não dar lugar para a bondade, digamos assim, ser uma pessoa má, ter sentimentos maus, digamos assim, é algo reprovável, né? Então, nesse sentido, o conceito dele consegue capturar o que tem de errado no racismo, né? Tal como ele pretendeu formular, né? a definição. Mas eu vou agora passar, então, as críticas que o Bloom faz ao Garcia, né? Essas críticas, ele diz que, do modo geral, assim, a explicação do Garcia falha em reconhecer ou elucidar adequadamente a pluralidade das formas de desvalorização relacionadas à raça, ou a considerar adequadamente o que é realmente errado ou ruim acerca de algumas formas incluídas na sua própria explicação. Então tem dois problemas assim, gerais, né, que ele aponta. Por um lado, ele diz que o conceito do Garcia não dá conta dos vários tipos de injustiças ou males raciais, né, que existem. Tem várias maneiras de desvalorizar alguém racialmente, não é só por sentimentos, né, de maldade ou de desprezo, ou de desconsideração, como ele sugere. O racismo tem muitas formas, então, e ao mesmo tempo também ele critica dizendo que dentro da própria dentro da própria explicação do Garcia fica difícil dele dar conta, né, ou explicar adequadamente o que é realmente o errado ou ruim nessas formas, né, que ele chamou da maledicência e da desconsideração. Então, tem uma crítica do Bloom quanto ao fenômeno amplo, né, do racismo, assim, das injustiças raciais, e tem uma crítica interna, digamos assim, que tem certos aspectos do próprio conceito que o Garcia utilizou que ele não consegue lidar adequadamente, né, ou tratar de uma maneira apropriada. Vamos começar pelo primeiro, então. São dois pontos iniciais. É uma primeira crítica que está dividida em duas partes. A primeira, então, eu chamei aqui dois problemas vinculados em relação ao caráter vicioso do racismo. O primeiro problema é que na explicação do Garcia fica um pouco difícil de indicar a relação entre o conceito de má vontade, que faz parte, né, do conceito de racismo, vocês viram a definição dele,
e o conceito de consideração insuficiente baseada em raça, pelo bem-estar dos outros, né? Então, como é que esses dois, se o racismo, se a abordagem dele, se ele está dizendo que o racismo é um vício de caráter, é um traço de caráter, tem algumas pessoas que são racistas e isso é um defeito do caráter, né? Como é que esses dois componentes desse vício, má vontade e consideração insuficiente, ou desconsideração, eles se vinculam, né? A dificuldade aqui é explicar como que os dois funcionam, porque eles não parecem ser a mesma coisa, né? Então, se é um mesmo vício, pensando aqui em termos de teoria das virtudes, como é que então tem pessoas que são corajosas, tem pessoas que são bondosas, tem pessoas que são caridosas, solidárias, e tem pessoas que são racistas, né? E os racistas são aquelas pessoas que têm má vontade e consideração insuficiente. E o que o Bloom está pressionando aqui, né? É para que ele explique melhor como é que esses dois aspectos, a má vontade e a desconsideração, se vinculam nesse vício, né? Num traço de caráter chamado racista, né? E ele sugere, então, que a análise do Garcia sugere uma unidade moral entre esses dois componentes, mas não há uma unidade moral entre diferentes tipos de vícios, né? Porque tu pode dizer assim que alguém tem má vontade, né, no sentido dele ser, ou tem desconsideração, no sentido dele ser insensível, mas isso é diferente de dizer que ele tem má vontade, no sentido de dizer que ele é uma pessoa cruel. Porque, então, se ele está colocando tanto a desconsideração quanto a má vontade como sendo alguma coisa, como é que ele vai distinguir essa nuance, digamos assim, que tem entre desconsideração e má vontade no nosso vocabulário cotidiano, né? Parece que o vício tem, assim, parece que a descrição dele sugere que é um único vício, mas quando a gente vai olhar esses termos, parece que eles estão indicando variações, que não é uma mesma coisa, né? Ou é diferente dizer que uma pessoa é insensível e dizer que uma pessoa é perversa. Ela pode ter uma má vontade perversa e pode ter uma desconsideração que é um tipo de frieza. Então, como é que o racista, digamos assim, sendo ele, né, um traço, o racismo sendo um traço de caráter vicioso, uma maledicência, digamos assim, de alguém, como é que essa maledicência vai dar conta, um único vício do caráter vai dar conta dessas variações, que são variações bem claras, né, na nossa linguagem moral. Às vezes ele chega a sugerir, né, que seria melhor dizer que, na verdade, não é um só vício, digamos assim, né, que são vários vícios distintos. Eu posso ser racialmente insensível, eu posso ser racialmente cruel, eu posso ser... E isso tudo não fica claro, né, se a gente pensa que o vício do racismo, digamos, é só uma vontade e desconsideração pelo diferente. Um outro ponto aqui também relacionado a isso, então, que acho que esse até permite assim, enxergar com mais clareza, né? Ele diz que tem, então, além, né, dessas dificuldades de delimitar a desconsideração e a maledicência, existe também uma valência moral entre pior e melhor dentro de um mesmo vício, né? Por exemplo, a má vontade racial e o ódio, eles são piores do que a discriminação ou a desconsideração, a consideração diferenciada, né, a desconsideração de alguém. Então, o vício da desconsideração parece ser menos grave do que o vício da maledicência, mas se o vício do racismo é uma coisa só, como é que ele tem esses componentes que parecem não ser, ter distinções, né, entre si? Então, o problema que ele aponta aqui, é uma primeira crítica que o Lawrence faz ao Garcia. Ele diz que ele oscila entre considerar o racismo um único vício distinto, né, como ao lado de ser medroso, a pessoa é racista, ou covarde, desonesto, né, também a pessoa pode ser racista. Ele oscila então entre considerar o racismo um único vício, com uma única valência moral, como sendo uma coisa ruim, né, mas que também não dá para distinguir de coisas que não são tão ruins e que parece que fazer parte desse conceito, como a desconsideração. E considerar que o racismo é uma atitude, é um sentimento errado que envolve valências morais bastante diferentes, né? Como o exemplo que eu indiquei aqui. Então, não está claro na caracterização do Garcia como é que ele harmoniza essas
diferentes nuances, né, da nossa linguagem moral dentro de um conceito que pretende apontar um único vício, né, que seria o vício do racismo. Uma segunda crítica que o Bloom levanta também diz respeito ao fato de que o Garcia não consegue explicar também a valência moral do que ele inclui no conceito de racismo. Ele dá um exemplo seguinte, né? Imagine, ele considera, né, que a malevolência é errada porque é uma instância do vício, né, da malevolência. Malevolência racial é uma forma de malevolência. Isso equivale a dizer que a malevolência existente, por exemplo, em eu odeio X e desejo mal a ele por inveja, é tão errado quanto dizer eu odeio X por ele ser negro. Mas parece que no segundo caso é muito mais sério, né? É muito mais maldoso o desejar mal por alguém por inveja do que desejar mal a alguém pela cor ou pela raça dele, né? Então, um outro problema que ele encontra aqui, esse é específico da malevolência, é explicar como a malevolência baseada em raça não dá conta adequadamente da valência moral do conceito de malevolência, pois ele não distingue entre qual tipo de maldade é pior ou melhor. Para ficar mais claro para vocês essa diferença entre esse primeiro caso aqui e o segundo caso aqui, deixa eu marcar aqui para vocês verem, né? Esse aqui é o primeiro, né? O primeiro sentido em que alguém pode ser chamado de malevolente. Esse aqui é o segundo, em que alguém pode ser chamado de malevolente. Se vocês observarem esses dois, levarem em conta, né, esses dois casos, tem uma diferença importante entre eles, mas que o Garcia não consegue explicar. Qual que é essa diferença, né? A diferença, ele apresenta ela no texto ali como uma diferença entre crime de ódio, né, o crime que é movido por razões raciais, e o crime por ciúme, que é movido por razões pessoais. Ele diz que de fato tem um grau de gravidade maior, né, como ele chamou a atenção aqui, porque o segundo parece ter menos, tem menos consequências, né, danosas do que o primeiro. O crime de ódio tende a ser considerado pior em virtude das consequências que ele produz. Que consequências são essas, né? Aqui eu cito para vocês uma passagem que ele diz e detalha, né? Ele diz o seguinte, imagino, né? Eu achei o exemplo bem instrutivo, né? Ele diz que quando alguém é alvo de ódio por causa da sua raça, então vocês imaginam uma pessoa, não sei, que vive numa pequena cidade, uma família negra, né? Quando ela reconhece que existe naquela comunidade pessoas que são racistas, isso é muito pior do que saber que naquela comunidade tem pessoas que são ciumentas ou que tem pessoas que são invejosas. Por quê? Porque os outros membros da mesma raça podem ficar ansiosos ou temerosos ou sofrer de outra forma qualquer prejuízo físico. Eles podem sofrer, então, normalmente, né, independente de se envolver com essas pessoas, seja por acharem que poderiam ter sido vítimas ou poderiam vir a ser no futuro, já que a única coisa que importava para elas era a participação no grupo racial em questão. Seja por ou seja porque se identificam pessoalmente como a vítima, né? Então, é muito pior, né? Se eu for vítima de inveja, digamos assim, eu só vou sofrer, né, individualmente. Ou se eu for vítima de ciúme, eu só vou sofrer se eu me envolver com alguém pessoalmente. Mas se eu for vítima de ódio racial, eu como parte de um grupo, né, qualquer pessoa pode sofrer por isso, né? Ou qualquer pessoa do meu grupo eu posso sofrer também porque eu me identifico, porque ela é igual a mim. Então, as consequências do crime de ódio aqui, né, elas são muito mais amplas do que as consequências do crime de ciúme, por exemplo, que é um crime normalmente que se dá entre casais, né, e geralmente o homem, né, que é o agressor, né, nesse caso. Tá bem? Então, a conclusão que ele chega, né, em torno desse segundo problema da abordagem do Garcia, é que a visão do Garcia em torno da malevolência não é falsa, né, no sentido que a malevolência não é um componente do racismo, mas ela é incompleta e insuficiente, porque ele não consegue distinguir, em primeiro lugar, o racismo, né, como um tipo de malevolência, de outros tipos de malevolência que são próprias, né, do nosso vocabulário moral, e também ele não consegue dizer, né, adequadamente
por que a malevolência baseada em raça é errada, não só por ser uma má vontade, com uma má vontade por inveja, mas também por fatores raciais. Ela é, portanto, um vício diferente, mas como ele trata ela como uma forma da malevolência humana, do modo geral, né, fica difícil dele dar conta desse componente propriamente racial do conceito, né, de malevolência. Um terceiro problema também que ele aponta é o problema da inferiorização como racionalização da má vontade, né? Aqui tem a ver com o segundo aspecto ali da consideração, ou falta de consideração, uma consideração inadequada, né, por um grupo baseado em raça, né? O Garcia explica esse comportamento dizendo que ele é derivado, né? Ele é dependente, ele é uma espécie de racionalização da má vontade, é porque as pessoas têm má vontade em relação a um grupo que elas inferiorizam esse grupo. Mas o argumento aqui do Bloom contra essa tese é dizer que ela é falsa, né? Porque ele diz que nos Estados Unidos, ele dá um exemplo empírico aqui, né? Ele diz que a maioria dos brancos americanos acreditava que os negros eram inferiores, mas muito não tinham má vontade em relação a eles, né? A inferiorização era mais fundamental que qualquer má vontade que poderia acompanhá-la, já que a inferiorização fornecia a racionalização para a escravidão e segregação. Então ela era uma espécie... A inferiorização foi no período da escravidão americana, ela foi tomada como uma razão. Eles achavam, na verdade, que havia uma diferença, né, propriamente biológica entre brancos e negros, e alguns tinham uma atitude paternalista, né? Vocês lembram no texto que ele menciona isso? Algumas pessoas achavam que era necessário fazer certas coisas e pensar pelos negros, né, independente da sua vontade, então eles não davam autonomia, mas não havia era algo mal, né, que eles estavam fazendo, porque as pessoas têm o direito, né, e capacidade para fazer essas escolhas, mas eles negavam autonomia em função de uma ideia falsa, né, de inferiorização. Então, em alguns casos, né, no caso ele chama ali no texto do paternalista, que é uma pessoa que faz coisas más, né, mas ele não tem nenhum tipo de sentimento, digamos assim, de má vontade em relação ao grupo, né? Ele faz simplesmente por um processo de outra ordem, né? Então não tem... Se o Garcia está dizendo que o racismo é um efeito de malevolência, de má vontade, e que a má vontade a inferiorização é uma racionalização da má vontade, ele teria que dar conta, né, desse tipo de comportamento de pessoas que não têm má vontade, mas que têm atitudes que prejudicam um certo grupo, né, tem atitudes racistas, digamos assim. Mas isso ele não consegue, então, porque justamente ele quer direcionar todas as injustiças raciais para um tipo fundamental de defeito de caráter, e aí não funciona, né? Ele acaba tendo dificuldades por isso. Então, ele diz que um outro ponto aqui, né, também, que a crença na inferioridade racial, né, no caso da abordagem como ele está tomando o racismo como um problema essencialmente moral, né, um defeito de caráter, ele acaba defendendo também que a inferioridade racial não é por si só racista, crê na inferioridade, né? Ela só é racista quando ela vem acompanhada de má vontade. E aqui a crítica do Bloom é perguntar, né, mas considerar alguém racialmente inferior não é por si só já uma forma de injustiça racial, né? Ele precisa ter a má vontade ainda, né? Então aqui também digamos assim, é uma outra forma, né? Embora ele não esteja falando da racionalização, é um problema conexo, né? Porque ele está justamente chamando a atenção que os tipos, digamos assim, as formas que a injustiça racial toma, elas são muito, muito amplas, muito variadas, e nem sempre elas são relativas a sentimentos, né, de inferiorização ou de malevolência, né, em relação a grupos. Um outro problema ainda mais que ele chama atenção é entre a pluralidade das injustiças e os componentes de má vontade e desconsideração.
Aqui não é mais com relação à crença, né? Mas ele diz que o Garcia admite que crenças, práticas podem ser racistas, mas diz que essas diferentes instâncias só são racistas porque elas manifestam má vontade ou desconsideração. Então o problema aqui, né, principal para o Garcia, tal como o Bloom tem apresentado, né, o projeto dele, é que ele acaba sempre levando toda a discussão de vários tipos de injustiça. Ele reconhece vários tipos, ele distingue, né, esses vários tipos, mas no fim ele quer mostrar que todos eles têm uma mesma fonte comum. E isso, para o Garcia, isso é um defeito, né, porque ele acaba escondendo, né, de fato, a variabilidade que é exibida no domínio, né, dos males raciais. Então, ele dá um exemplo, a crença de Rose na proposição P, por exemplo, negros são subhumanos, é racista somente se Rose chegar a essa crença por meio de desconsideração racial, como deveria se seguir aqui, né, da tese do Garcia? Parece que não. Não há nada racialmente objetável em simplesmente ter entreter, né, vocês poderiam pensar assim, certos conteúdos mentais? Parece que sim, né? Um exemplo de prática, também um exemplo aqui, né, que ilustra esse ponto é uma prática danosa, mas ela não está apoiada em sentimentos racistas, né? Ele dá um exemplo do agrupamento de estudantes conforme desempenho. Isso é uma coisa que acontece em algumas escolas americanas, os alunos que têm o melhor desempenho, eles são separados, né, dos demais, e isso acaba criando turmas, né, que são como as crianças negras e latinas, elas geralmente vêm de famílias que têm mais dificuldades, menos estrutura, digamos assim, bagagem, né, cultural, eles acabam ficando em grupos que têm um tipo de ensino, né, que é um pouco menos exigente, que desafia menos os alunos, né, um pouco mais, poderia chamar assim, né, de menos engajado, né, com menos expectativa de sucesso, etc. Então ele acaba prejudicando essas crianças, mas esse não é uma prática que é danosa, é uma prática racial que no fim ela priva, né, as crianças negras e latinas das mesmas oportunidades que a maioria das crianças brancas, que acabam ficando nos grupos com melhor desempenho. Mas nesse caso não tem nenhum sentimento racista envolvido. Então tu tem uma injustiça racial aqui que parece no modelo do Garcia não tem como ele reconhecer esse tipo de injustiça. Ele vai dizer que isso não é racismo, né? Porque não tem nenhum tipo de maldade envolvida. Mas parece que é, de fato, né? Tem um componente de injustiça racial aqui que ele não consegue, pela descrição dele, dar conta. E por fim, então, o último ponto que o Bloom chama atenção, ele diz que tem um certo desvantagem que não tem nenhuma relação com componentes raciais, né? São, por exemplo, desvantagens de negros em si mesmos, como moralmente problemáticas, mas que elas não têm nenhuma motivação de cunho racial, né, propriamente dito, mas mesmo assim elas são injustiças, né, como por exemplo não tem nenhum tipo e o Garcia teria que tratar esses casos como não sendo racismo, né, ou não tendo nenhum componente moralmente racial relevante, né, que é, por exemplo, os casamentos, ele dá exemplo do casamento endogâmico, né, que é o casamento em que as pessoas acabam casando com parceiros do seu próprio grupo, e isso acaba tendo impacto, né, na interação racial entre diferentes grupos, ou também a taxa de desemprego que é maior entre negros, né? Esses dois casos aqui, eles, embora não sejam propriamente raciais, eles são injustiça, né? E o modelo do Garcia de pensar o racismo como um vício, um defeito de caráter, né, caracterizado por malevolência e por desconsideração, não consegue dar conta desses casos, né, que são também
moralmente condenáveis, né, ou pelo menos moralmente problemáticos, e que não fica dentro do modelo dele, não fica claro como que ele trataria. Tá bom? Então esse aqui eu encerro então a parte da crítica ao Garcia, e eu vou para a terceira parte da nossa aula sobre o Lawrence Bloom. Essa terceira parte então é a parte final, em que eu vou discutir agora, eu vou apresentar o projeto dele, então, né? A gente já viu as críticas que ele faz à definição social, a gente já viu as críticas que ele faz à definição moral do Garcia, e agora eu vou passar, então, a discutir o projeto dele mesmo, né? Como ele define, né? E como ele caracteriza o racismo. O Bloom apresenta as ideias, assim, a exposição mais completa das ideias dele sobre questões raciais está nesse livro que tem a capa aí, né? I'm Not Racist, But, que é uma investigação assim de vários tipos de injustiça racial, e ele também apresenta uma definição de racismo. E esse livro, então, está mais ou menos por trás, né, do que ele diz nos dois artigos que eu apresentei para vocês. As ideias gerais, né, que ele tem, então, são as que vocês encontram, né, nos artigos. Então ele pretende oferecer uma distinção entre racismo e outras ofensas raciais. Ele considera que existe uma espécie de hiper ênfase um uso indiscriminado, digamos assim, né, dos conceitos de racismo e racista. Então ele quer propor um vocabulário moral mais diversificado, mais nuançado, para cobrir a gama de injustiças e males distintos relacionados à raça. Ele acha que tem certos problemas, e isso é importante dizer, tem certas injustiças que são profundamente reprováveis, que são moralmente condenáveis, mas que não são propriamente racismo, né? Então ele quer que fique claro quando uma coisa é, digamos assim, racismo, tal como ele define, quando ela é injustiça, ignorância racial, por exemplo, né, ou insensibilidade racial, né, que é uma coisa menos grave que o racismo, mas que também é moralmente condenável. Então o projeto dele tem sido mal entendido aqui também, porque muita gente acha que se algo não é racismo, né, então se ele está dizendo que tem que distinguir entre racismo e outras formas de insensibilidade, então ele está meio que aliviando, digamos assim, né, para pessoas que dizem barbaridades, né, ou pensam de um modo inadequado. Mas é justamente o contrário. Ele quer mostrar que todo o domínio das injustiças e dos males raciais exige de nós, né, uma postura moral muito clara, assim, muito firme de condenação. Mas essa postura não implica dizer que todo dano racial é racismo, né? Ou que toda pessoa que comete um erro no âmbito racial seja uma pessoa racista. Então ele também, um dos primeiros, então como eu falei, um objetivo é distinguir racismo de outras ofensas, e um segundo objetivo dele então é mostrar que nem tudo se reduz, né? Então tem uma diversidade, digamos assim, moral dentro do domínio dos males relativos à raça, né? Que é, por exemplo, existe ignorância, existe insensibilidade, existe privilégio racial, né? Todos esses são diferentes do racismo, e seria bom manter, assim, uma variabilidade, né? E distinções entre esses diferentes modos como as injustiças raciais vão se mostrar. Tá? Isso é em termos gerais, né, do projeto. Então, ele chega a dizer num dos artigos dele, vocês devem ter encontrado essa passagem, eu esqueci de colocar a nota aqui, né? Ele diz que ele considera a tarefa mais importante dos filósofos interessados hoje em racismo, que a tarefa importante não é oferecer uma explicação do racismo, né? Como se o racismo fosse uma única coisa que o termo racismo e racista significa conforme nós usamos hoje em dia, né? Não é essa a tarefa da filosofia, não é, portanto, a tarefa que eu estou
ele está dizendo que a tarefa que eu estou tentando seguir no livro, né, que eu estou escrevendo, não é a tarefa que os filósofos deveriam se aplicar, né? A tarefa deles, a missão, né, ele diz, é registrar a diversidade dos fenômenos raciais que constituem males sociais e delinear cuidadosamente o caráter moral de cada um. Aqui, esse é o ponto aqui, essa segunda parte que eu acho que tem que ser bem entendida, né, no projeto dele, delinear cuidadosamente o caráter de deficiência, né, moral desses diferentes tipos, porque as pessoas têm dado muita atenção para a ideia que se um determinado mal entendido, uma determinada alegação, né, de teor racial, se ela for insensível, isso é racismo, né, e se eu não tratar ela como racismo, se eu simplesmente disser que é uma insensibilidade racial, eu não estou dando, né, o devido peso de condenação, né? Ele insiste nisso bastante, que essas duas coisas não são... Eu posso ter um sentido de condenação moral tão forte para uma insensibilidade quanto eu tenho para o racismo. As duas coisas exigem de nós, né, uma postura moral bastante definida, né? E ele oferece, então, aqui tem uma coisa que no texto ali vocês veem que ele chega a dizer que deveria se corrigir, né, ou de certo modo se retratar, porque ele oferece uma definição, vou chamar assim, essencialista, unitária, né, do que é o racismo, mas ele diz que depois ele observa, né, que ele acha que exagerou um pouco, né, que talvez ele não devesse nem insistir tanto nisso, né? Mas ele de toda maneira ele tem, né, um conceito também, assim como Garcia, assim como os defensores da definição social, e ele pretende que essa definição de racismo permita também reconhecer outros recursos que a nossa linguagem oferece para descrever e avaliar males relativos à raça. Então esse conceito que ele vai oferecer é bastante forte, digamos assim, bastante restrito, né, do que vem a ser o racismo, e ele vai separar então o racismo de outros tipos de males, né, uma espécie de referência. Ele diz que esses outros males não chegam ao nível do racismo, né, são outros fenômenos como insensibilidade, conflito, injustiça, ignorância, etc. Os dois componentes fundamentais, né, do conceito que ele oferece, então, são o racismo, ele diz, né, ela consiste em inferiorização racial e antipatia. O que vem a ser esses dois conceitos? Aqui tem tem que ter um pouco de cuidado, assim, porque parece que o conceito é uma espécie de estipulação, né? Mas eu acho que ele tem uma forte base, né, histórica e também empírica para apresentar esses dois componentes. Vou começar pelo primeiro, da inferiorização. Ele diz que inferiorizar é tratar o outro racial como inferior ou de menor valor. Então tem um componente comportamental aqui. E também, secundariamente, ver o outro como inferior, né? Mesmo que a pessoa não venha a ter um comportamento, né, explícito de inferiorização racial, né? Como a discriminação, por exemplo. Então, tanto certas crenças, né, também e certos comportamentos, né, são exemplos de inferiorização, e esses exemplos são, os casos em que eles ocorrem, né, seriam casos inequívocos de racismo, né? E aqui é importante notar que ele toma a inferiorização como sendo um fenômeno vinculado a doutrinas históricas racistas. Então, e aos sistemas sociais, né, que alimentaram o racismo, como, por exemplo, a escravidão, imperialismo, apartheid, nazismo, todos eles envolvem certos grupos como sendo considerados e tratados como inferiores a outros grupos. Então, aqui tem um ponto importante nessa definição de inferiorização. Então, vocês podem ver que assim, hoje em dia, né, se você tiver alguém que compartilha, né, que
por herança, digamos assim, do passado, a ideia de que tem certos grupos, do ponto de vista moral, do ponto de vista que tem, ou do ponto de vista biológico, né, que tem certas características que são inferiores ao outro grupo, né, ele vai colocar todas as pessoas, digamos assim, que alimentam esse tipo de imagem dentro do que ele considera como sendo racismo, né? Então, vocês podem pensar assim, na cultura brasileira aqui, né? Tem um certo movimento, assim, de que a cultura europeia é superior, né? A música, né? As expressões religiosas europeias, elas são superiores àquelas das populações nativas aqui ou africanas, né? Então, isso é uma parte da ideia de inferiorização que ele está visando, né? E essas doutrinas históricas, digamos assim, que mostram um certo povo, um certo grupo social como sendo inferior aos demais, elas são, né, um dos componentes fundamentais para se definir o que ele chama de racismo, né? Então, se vocês pensarem nos casos mesmo em questões estéticas, assim, considerar de bom gosto ou bonito, não sei, certas componentes, né, que seriam da cultura europeia, ele vai tratar isso como parte, né, de um processo vamos chamar assim, de embranquecimento estético, né, que o bonito é o branco, etc., e os outros não são tão bons ou são inferiores, né? Isso é parte de um dos componentes, né, do que ele vem a chamar de racismo. Então tem uma fenomenologia aqui do racismo que envolve alimentar certas ideias, certas crenças, né, com teor racista, né? Porque são crenças que derivaram já ou de modelos nazistas ou do modelos do tempo do Império, né? Que tratava os povos nativos, né, como sendo inferiores aos conquistadores. E um segundo componente também importante, ele diz que o racismo tem a ver, e aqui é uma fenomenologia, então não é tanto de natureza cognitiva, né, de natureza ligada às crenças herdadas historicamente, mas é uma fenomenologia principalmente ligada aos sentimentos. Então, a antipatia, né, que ele chama... Antipatia é um conceito genérico, mas ela envolve tanto um forte desprezo, ele diz, frequentemente tingido com hostilidade, em relação a pessoas ou grupos em virtude da raça, né? Então, o racista aqui é aquele que, por um lado, ele acha um certo grupo inferior, e ao mesmo tempo é alguém que tem sentimentos claros de desprezo, hostis, né, em relação a pessoas. Ele não quer saber, né, ele não deseja se aproximar, ele acha que aquele grupo não está à altura, né, do seu. Então tudo isso é parte, né, da ideia de racismo que ele está sugerindo. Nos dois casos aqui, nos dois conceitos, vocês vejam que tem uma similaridade com o que o Garcia defende, né? Porque no fundo o ponto de partida dele não é social, não é como na definição social do racismo, né? O ponto de partida dele é individual, digamos assim, são pessoas que têm certas crenças e são pessoas que têm certos sentimentos, né, em relação ao outro social, né? E é desses sentimentos e dessas crenças que nasce a injustiça que foi denunciada, né, na definição social. Então tem uma certa origem, digamos assim, né, nas crenças e nos sentimentos humanos, que vai produzir ecos na estrutura social. Mas não é um fenômeno social, né? O racismo não é digamos assim, uma questão de privilégio, né, ou de vantagens para um grupo em relação ao outro, né? Ele é essencialmente uma falha moral, né? Uma falha de pessoas que não agem, digamos assim, né? Como deveriam agir em relação a outros grupos. Tá?
ele chama atenção, então, que no início ali, né, que a partir disso, né, então, que nem todos os incidentes raciais são incidentes racistas, né, nem todo tipo de conflito, né, de insensibilidade, desconforto, mal-entendido, exclusão, deve ser chamado de racista. Esse vocabulário mais variado, nuançado, precisa ser mais utilizado. E ele dá exemplos, né, então, como o racismo tem esse teor muito forte, né, que ele mostrou ali, né, de uma pessoa que é movida por desprezo, por ódio, por hostilidade, também por achar um outro grupo inferior, ele diz que dá para distinguir esse caso de vários outros exemplos, né, e boa parte do que eu vou fazer aqui agora até o final dessa aula é chamar atenção para essas diferenças, né. Um exemplo que ele dá, isso aqui, nos Estados Unidos as crianças recebem no lanche leite, né, anos atrás, quando eu estava era estudante na graduação, no restaurante universitário também a gente bebia, não recebia suco, né, ou que suco, né, mas era leite. E a população negra tem um índice, digamos assim, de intolerância à lactose maior, afro-americana, né, e acho que também no Brasil, é maior, é mais intolerante à lactose do que brancos, né. E ele diz, bom, isso não é um caso, né, de racismo, se vocês aplicarem o conceito que ele acabou de dar, porque não tem, de fato, a medida não foi motivada por uma hostilidade, né, nem foi motivada por achar um certo grupo inferior aos demais, né. Ela foi motivada por um tipo de ignorância, por pessoas que não conhecem adequadamente ou insensibilidade, né, tem certos fatos raciais que deviam ser mais conhecidos e eles não são. Então, mas ele não diz, aqui eu também queria chamar a atenção, ele não diz que esse fato, essa ignorância, ela é facilmente desculpável, ela é uma falha moral. As pessoas deviam saber, tem culpa, né, envolvida, mesmo que ela não seja racismo, as pessoas responsáveis deveriam se importar com isso, né, e tentar encontrar uma forma de servir lanche para as crianças, né, que fosse adequada para todos, e não só para um grupo racial determinado. Também ela dá um outro exemplo da não representatividade da diversidade racial na televisão. Isso é um erro, né? É uma espécie de ignorância também não perceber que todos os grupos deveriam estar representados ou não atentar para isso, né? Mas não é propriamente racismo, né? Às vezes as pessoas podem simplesmente não, sei lá, a cultura televisiva, não sei, é dominada por brancos, né? Então as pessoas acabam lembrando de outras pessoas que são brancas e isso não se confunde com racismo. Vocês podem achar que essa caracterização dele é questionável, né? Que na verdade é uma questão definicional, digamos assim, né? Depende se ele quer chamar isso de racismo ou não. Mas ele está tentando, assim, o ponto dele é chamar a atenção que, por um lado, se a gente usa racismo para todos esses tipos de casos, não tem como, vira uma questão de tudo ou nada, mas não é uma questão de tudo ou nada, né? Dá para ver que tem graus, né? Eu acho que isso é defensável, né? Tem graus de comprometimento racial, né? Uma escola que oferece leite para as crianças, né? Para todas as crianças, mesmo sabendo que algumas crianças podem ter problemas, ou não lembrando que algumas crianças podem ter problemas, ela faz algo que não deveria fazer, ela causa um dano, né, para um certo grupo, mas esse dano não é da mesma sorte, do mesmo tipo daquela pessoa que tem uma atitude hostil, que odeia, né, um certo grupo e que acha que esse grupo pouco importa, né, o que é bom para eles, porque eles são piores do que eu, digamos assim, né. Então tem uma diferença entre essas duas maneiras, digamos assim, né, de pensar, e eu acho que ele está certo, tem de fato. Então, se o nosso vocabulário, esse é o ponto dele, se o nosso vocabulário é nuançado, por que a gente vai tratar todos os casos, né? Se tem essas variações de gravidade, por que a gente vai colocar tudo no mesmo grau de condenação moral se a gente tem várias estratégias e vários níveis, digamos assim, de condenação que fazem parte da nossa linguagem, né? Por que então limitar, digamos assim, o registro, né, da condenação se a própria linguagem moral que nós desenvolvemos permite fazer essas diferenciações? E ele defende pragmaticamente essa tese, né? Ele diz que é importante para a vida, para resolver problemas raciais, para conseguir adesão, né, apoio,
diminuir injustiças raciais, né, é importante ter essas várias distinções, né, porque tu torna as pessoas menos defensivas no espaço social, elas vão participar mais do debate racial com menos medo, né, de receber algum tipo de condenação, né, se as pessoas usarem um vocabulário um pouco mais variado. Ele dá um outro exemplo também de piadas racistas, né? Ele diz que fazer humor racista não torna alguém racista. Alguém pode contar uma piada sem partilhar os sentimentos racistas que a piada expressa, né? Isso é curioso, né? Esse é um dos casos que eu fiquei em dúvida, assim. Eu acho que eu tenderia aqui a chamar esse caso de um exemplo de racismo, né? Mas ele dá um exemplo assim, de imagina uma pessoa que conta uma piada para ser aceita, né? Dentro de um certo grupo, mas ela não tem, de fato, ódio racial, nem acha que um certo grupo é inferior do ponto de vista racial, mas ele acaba participando de uma prática, digamos assim, né, que é contar piada racista. E aqui piada racista também tem que definir, né, porque algumas piadas são, de fato, não são humor racial, digamos assim, né? Algumas piadas são ofensa racista, eu acho que isso ele admitiria, né? Ele diria que algumas são racismo e outras são humor, né? Não, são um pouco algo mais fraco, né? Mas em termos gerais, ele diz que a clareza e compreensão racial melhoraria se as pessoas observassem um maior cuidado aqui em localizar o racismo que alegam numa situação. Quer dizer que em algumas circunstâncias, né, seria possível dizer que alguém cometeu um erro, né? Ele causa um dano racial. Esse dano é condenável, a pessoa contou a piada vai reproduzir um certo estereótipo, uma certa... vai, digamos assim, preparar as pessoas para uma reação sempre viciada, distorcida em relação a um grupo racial, então, portanto, ele deve evitar contar piadas desse tipo, né? Mas dizer que a pessoa que conta ou reduzir, digamos assim, toda pessoa que conta, independente da motivação, como alguém, né, que é racista, seria algo que ele considera que deveria ficar melhor distinguido. Então aqui tem uma série de perguntas que ele faz. Uma prática racista, as pessoas que participam dela não são racistas? No sentido que ele definiu, né? É o motivo de um ato que é racista? É uma atitude expressa numa observação ou é a própria observação que é racista? Então aqui também isso tudo é bastante discutível, né? Mas ele está chamando a atenção para o fato de que eu posso fazer certas alegações que não são acompanhadas, não sei, de certas intenções, e por isso caberia, né, fazer esse tipo de distinção. Se eu conhecer bem uma pessoa, né, de perto, de, assim, é suficiente para dizer que ela é ou não racista, ou eu preciso de algo simplesmente, né, de ouvir o que ela falou para chamá-la, né, de racista. Então, será que eu tenho que conhecer a pessoa que contou a piada melhor ou é suficiente só ouvir alguém dizendo para chegar à conclusão de que ele é de fato um racista? Tá bem? Então, agora eu vou passar para um outro. Então, aqui eu estou apresentando para vocês uma série de pontos que ele distingue, né? Ele distingue também entre racismo e estereótipo racial. Por exemplo, imagina o estereótipo do negro intelectualmente deficiente. Ele diz que esse é um estereótipo claramente racista. Ele representa os negros como inferiores acerca de um atributo humano fundamental. Mas imagina um outro estereótipo, né? Pensar que os negros são bons dançarinos. Esse é um estereótipo comum, né? Aqui no Brasil também, eu acho. Mas ele diz que não é racista na descrição, né? Porque ele atribui uma qualidade positiva. Embora seja um estereótipo, ele é um estereótipo menos objetável que esse anterior. No entanto, ele diz que esse é um estereótipo objetável porque ele generaliza brutalmente um grupo, cegando as pessoas para a diversidade interna. Alguns negros são bons dançarinos, outros não. Portanto, isso, assim como na piada, né, seria melhor que a pessoa não contasse, porque ao contar a piada ela acaba ajudando a reproduzir certas imagens, né, pejorativas, né, ou, sei lá, negativas, né, de um grupo social. E aqui também, o estereótipo também, as piadas geralmente, né, elas exploram estereótipos. Aqui também, no caso do estereótipo, também o estereótipo mesmo positivo, ele é
ele é moralmente condenável, porque ele desencoraja a consideração das pessoas individualmente, né? Ele faz com que a gente pense em termos de grupos, né? E nem as pessoas não são grupos, né? As pessoas têm características individuais. Então, tem como condenar aqui, ele está dizendo, né, do ponto de vista moral, o estereótipo racial, sem dizer que toda estereotipia é propriamente racismo. Alguns casos são e outros não. Outros estereótipos, como por exemplo pensar que asiáticos são maus motoristas ou negros são maus nadadores, ele também chama isso, né, de uma espécie de exagero chamado de racismo, né, porque contribui para diluir a força moral do termo, né. Nem todas as pessoas que pensam em termos desses estereótipos, elas são pessoas que têm antipatia, né, e inferiorização no sentido que ele definiu lá na parte anterior. Aqui, um outro caso que ele considera da ansiedade racial em relação ao racismo, né? Ele formula um exemplo essa aqui é uma cena do filme, agora me fugiu o nome do filme, mas é um filme recente, aí eu acabei esquecendo agora o título dele, né? Mas o filme todo tem uma atmosfera, né, de tensão assim muito forte, e é Corra, né, se não me engano. E usei essa imagem aqui para vocês terem uma ideia, ou lembrarem pelo menos da noção de ansiedade, mas o exemplo que ele dá no texto ele cria, né, uma personagem chamada a Mrs. Verano, a senhorita Verano. Ela é uma professora de escola e ela tem ansiedade racial, assim, ela não sabe se comportar. Ela vai receber, por exemplo, as famílias para uma reunião de pais e ela não sabe como se portar em relação às famílias dos seus alunos, né, que têm pais negros. Então, ela reconhece, né, que um grupo os pais afro-americanos, digamos, são diferentes, né, do ponto de vista cultural e social. Ela sente que não conhece o suficiente desse grupo para ficar à vontade com a presença deles. E ele diz, isso não é ansiedade racial, embora seja ruim e seja condenável, moralmente condenável, não é racismo, é um efeito, né, da segregação. Ela faz, as pessoas que sentem ansiedade racial podem, por exemplo, ter medo, né, porque elas não têm traquejo, não têm vivência, não têm convívio com outros grupos raciais, elas podem se sentir ansiosas por dizer algo errado. E isso é diferente do racismo, né? Embora tenha ligações com ele. Então ela vai se dirigir aos pais, mas ela sempre fala de uma maneira menos descontraída, né? Mais travada, assim, mais na defensiva. Os pais também, né? Podem reagir de uma maneira um pouco mais fechada, porque não reconhecem um grau de familiaridade maior nela, né? Então ela tem uma certa ansiedade racial, que é uma coisa ruim, mas não é racismo, né? Mas ela está muito próxima, ele diz, né, do racismo, porque a ansiedade racial ela reforça um sentido de separação, ela pode conduzir ao racismo, né, porque ela reforça um sentido de separação e diferenciação entre grupos raciais. Ela torna difícil reconhecer a diversidade interna em tais grupos, né, porque a pessoa não está dando atenção para a individualidade do grupo, né, ela enxerga o outro, né, como etnicamente ou racialmente diferente. Ela prejudica o desenvolvimento de comunidades interraciais, porque a pessoa não vai conseguir, enfim, ter uma interação, né, ou aproximação maior. E ela também dificulta, né, o trabalho com as crianças, né, porque se a professora fosse mais familiarizada com todos os grupos raciais, ela se sentiria mais à vontade, ela saberia o que dizer, saberia interagir melhor com as famílias, né? Ela poderia ajudar muito mais do que ela ajuda tendo esse tipo de ansiedade, né? Dificuldade de interação racial que ela tem. Isso é um pouco um fenômeno que talvez aqui no Brasil não seja tão claro, né? Mas nos Estados Unidos é muito claro, porque lá eles têm muitas culturas, né? É um país plurirracial. Tem indianos, tem persas, tem russos, tem africanos, né? Chineses de vários países, né? Da Ásia, do Vietnã, das Filipinas, né? E se a pessoa não tem
uma certa abertura assim de conseguir conhecer e aprender, né, com esses grupos diferentes, né? Se ela não consegue vencer os medos, né, da interação, ela vai acabar prejudicando certas crianças que são representantes desses grupos que ela desconhece. Então, eles vão ficar em desvantagem, né? Por isso que ele diz que a ansiedade racial pode conduzir, porque ela gera um ônus para a minoria, né? Pelo fato de não haver interlocução. Então, a ansiedade racial ela é moralmente condenável, mas ela não é racismo, né? Ele está dizendo, porque essa professora, embora ela tenha uma série de bloqueios, a Mrs. Verano, né? Ela não é uma pessoa que inferioriza ou que tem desprezo pelos seus alunos. Então, esse é um outro exemplo que ele dá, né? De como se pode distinguir. Ele também dá um exemplo de identidade étnica, né? Também, isso é muito comum, né? Inclusive, isso foi uma experiência que eu tive lá, de ver, por exemplo, os árabes, né, que eu encontrava lá, eu não sabia, todos eles eram muçulmanos, né, a maioria, mas eles são de vários grupos distintos, né, e alguns se dão, aceitam, né, certas culturas, são amigas, né, outros eles não, eles são inimigos, né. É muito difícil reconhecer essas variações entre diferentes grupos, ou mesmo os conflitos entre chineses e japoneses, né? Ou entre japoneses e os que moram em Singapura, por exemplo. Mas para nós, né, então, para assim, brancos, né, que enxergam outro grupo, a tendência é sempre homogeneizar, é sempre enxergar, sei lá, todos os asiáticos são japoneses, né, ou chineses, todos os árabes são muçulmanos, né, mesmo que tenham minorias dentro dessas culturas, etc. E isso prejudica, então, é um defeito de reconhecimento, né? Ele dá um exemplo de um professor que quando está discutindo questões raciais, olha para da afro-americanas, né? Olha para uma menina que é haitiana, que não é americana, esperando que ela ofereça o ponto de vista negro, né? Mas é como se um negro haitiano, um negro afro-americano, um negro brasileiro fosse todos eles tivessem assim um pensamento homogêneo, que não houvesse diferenças e não houvesse perspectivas muito distintas entre esses grupos, né? E isso existe, não é a mesma coisa, né? Então, esse professor, ele anula as diferenciações entre os diferentes grupos, ele promove uma homogeneização que é ruim, ele não reconhece a individualidade. Essa pessoa aqui da foto é uma modelo haitiana, né, muito conhecida nos Estados Unidos, e ele, que provavelmente ninguém sabe aqui, né, ninguém conhece no nosso país quem ela é, mas então isso mostra, né, como não reconhecer as diferenças, né, não dominar as diferentes identidades de grupos raciais é algo moralmente condenável, embora não se possa dizer, né, que esse professor que pediu para alguém que estava na sua turma, né, expressar o ponto de vista da comunidade negra, foi racista, ele foi alguém insensível, né, a essas identidades. Então ele sugere também aqui uma diferenciação. Um outro exemplo que ele oferece também tem a ver com estereótipo racista, mas aqui é um estereótipo no sentido de associar com a população negra certos predicados negativos ligados à criminalidade, como, por exemplo, um policial, né, que vê uma pessoa numa situação de conflito, né, isso é muito comum aqui no Brasil, existe vários casos, né, de pessoas que têm um assalto, não sei, que chama a polícia, tem uma pessoa negra que foi assaltada, e a polícia chega e prende a pessoa negra, né, mesmo ela sendo a vítima do assalto e não o autor, né. E ele dá um exemplo de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que um policial estava num restaurante esperando um pedido, e no momento que começou uma briga assim, entre as pessoas que estavam no local, ele saiu, né, para a rua no momento que
que a patrulha policial chegou, ele não estava uniformizado e mesmo assim o policial acabou sendo alvejado, né? E ele era colega de turma, né? Dos policiais brancos que alvejaram ele. E depois o caso, né? Foi bastante discutido, né? E os policiais mostraram remorso, né? E não conseguiam entender como é que eles não reconheceram a pessoa que foi morta, né, assim como alguém que foi colega deles, né? Ele inclusive cita uma declaração da mãe, né, dizendo que se a pessoa que estivesse lá no local, né, do crime não fosse branco, né, provavelmente estaria vivo, né? Mas depois, no fim, eu não sei como é que ficou. Os policiais foram acusados e parece que eles foram absolvidos, né? Porque foi involuntário, digamos assim, né, o assassinato. Então não houve motivações racistas, né? Não foi um crime de ódio racial, nem de hostilidade, mas foi um crime motivado por um estereótipo que em relação ao negro, né, nos Estados Unidos, e também esse estereótipo existe no Brasil, né, como uma pessoa perigosa, né? Então é alguém que em parte, né, é perigoso por ser negro, né? Porque se ele fosse branco não seria perigoso. E o que ele diz aqui, né? Então ele diz, bom, esse é um tipo de estereótipo que também ele não iguala ao racismo. Ele diz que ele mostra uma falha na educação sobre os perigos, né, e os erros do perfil racial, da estereotipagem racial pela polícia, mas ele é principalmente um problema de responsabilidade institucional, né? É uma falha em reconhecer quão problemáticos são estereótipos em certas áreas, né, especialmente nas instituições como a polícia, onde essas instituições deveriam proteger, né, não colocar a vida das pessoas em risco com base num estereótipo. Então, eles, mesmo que o exemplo não seja um caso de racismo, ele é moralmente muito preocupante, porque então ele qualificaria isso, né, como um efeito do estereótipo racial, perfil racial, ele chama, né, racial profile. Mas o racial profile aqui é gravíssimo, né? Porque ele acaba colocando em risco a vida de milhares de pessoas, mesmo não sendo definido, né, por ele como racismo. Ele termina então dizendo que existem certas vantagens nessa distinção, né, na procura, assim, na metodologia dele de buscar diferenciações raciais, porque tem erros, né? Então esses erros que ele mencionou, ações, práticas, né? Piadas, estereótipos ou certas pessoas, né? Que como a Mrs. Verano, que tem ansiedade racial, eles não são casos de racismo propriamente, né? Então é importante ter clareza, né? Não colocar esses casos, né? Digamos assim, dentro da rúbrica do racismo. Nem todo estereótipo é racista, nem toda observação racialmente ofensiva é racista, nem toda ação racialmente insensível é uma ação racista. Portanto, ele sugere que não se confunda, né, racismo, não se coloque, né, o racismo numa categoria, aquilo que é um mal racial, né, dentro de uma categoria para outra, né, ser culpado, por exemplo, de estereotipagem não é o mesmo que ser culpado de racismo. Então esse é o projeto fundamental, né, dele. Eu reduzi aqui numa palavra, né, a sugestão do que ele está tentando fazer é dizer que o termo racismo não captura tudo que tem de errado no domínio racial. Há outras formas de dano e é importante que para quem tem interesse, né, em combater o racismo, fazer essas distinções, porque elas vão ajudar, né, essa é a tese dele, a criar um ambiente, digamos assim, né, de luta em favor da justiça racial mais favorável, né, o mais receptivo, né, do que aquele que nós temos atualmente, né, que é bastante conflagrado. Tá bem? Depois eu vou enviar para vocês um outro vídeo assim para a gente conversar sobre essas apresentações, mas por enquanto então é isso que eu queria
mencionar. Na semana que vem eu continuo então com o texto do Tommy Shelby, que é uma crítica daí agora ao Lawrence Bloom, né? Então apresentando, né, o conceito ideológico, né, de racismo que o Tommy Shelby defende. Tá bom? Um abraço, até mais.